Então, pessoal, na aula de hoje, né, a nossa segunda aula, que a gente vai continuar falando um pouquinho sobre cinemática. Como vocês sabem, né, se der algum problema na minha câmera ou também no meu microfone, vocês, por favor, me avisem, né, pode mandar o aviso lá pelo grupo de WhatsApp, né, que às vezes como eu vou postar aqui, vou colocar o sisteminha aqui para apresentação, né, aí eu fico sem o controle aqui da área do meeting, né. Mas eu vou botar a apresentação para vocês, então, já. Né? Lembrando que essa aula aqui, ela é compartilhada depois lá no YouTube, para vocês terem fácil acesso às aulas, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem rever essa aula, tá bom? Então, gente, olha só. Deixa eu botar aqui para... Eu tô meio perdido aqui, por causa que agora tô com um sistema de TV aqui, ao invés do meu monitor, tá? Mas eu vou botar para apresentar aqui, para relembrar vocês, né, que na última aula a gente começou a falar sobre ciência, né? Ciência, pseudociência, como é que a gente estuda ciência, algumas questões lá que são relevantes para nós no nosso estudo, né? Deixa eu pegar a caneta branca aqui. Eita, branca, acho que ficou branco, beleza. Questões que são importantes para o nosso estudo quando a gente está falando de física, de biologia ou de química, né? Mais diretamente da nossa disciplina aqui, que vai ser de física, né? Algumas questões que a gente sempre pega para análise, que são importantes, que a gente deve respeitar sempre, né? Na semana passada, então, nós começamos a analisar um sistema que nós chamamos de MRU, né? Eu vou voltar aqui um slide, aqui em MRU, né? Relembrando algumas coisinhas, olha só, vai ficar mais difícil de eu escrever aqui, mas vocês vão compreender, tá? Se eu não escrever muito reto, é por causa desse problema que eu tô com o monitor aqui. Vocês lembram que então, semana passada a gente começou a falar sobre MRU, e aí é uma descrição de um movimento de um móvel, de uma partícula, etc., né? Cuja a característica principal é a velocidade constante desse móvel, né? Esse móvel ele tem uma velocidade constante. Outra coisa, tá, pessoal, só para deixar claro aqui, eu tô com uma TV muito grande, então se a minha letra ficar muito pequena, vocês abram o microfone e me digam que a letra tá muito pequena, tá bom? Voltando, então, quando a gente estava falando de MRU, a gente viu que nós tínhamos a questão da velocidade constante para esse móvel, né? Onde a definição de velocidade para nós era a variação do deslocamento por intervalo de tempo. E a unidade dessa grandeza física chamada velocidade, no Sistema Internacional de Medidas, é o metro por segundo. Então, o metro por segundo é a maneira como nós calculamos a velocidade dentro do Sistema Internacional de Medidas, que é um padrão para nós. Mas como a gente muitas vezes sabe, né, esse metros por segundo ele é escrito em quilômetros por hora, né? E aí eu até mostrei para vocês que se a gente tem metros por segundo e a gente quiser transformar para quilômetros por hora, a gente precisa apenas multiplicar por 3,6. O mesmo se eu tiver quilômetros por hora e quiser transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6, que é esse númerozinho mágico aí, né, que faz essa transformação de metros por segundo para quilômetros por hora. Na semana passada, então, eu falei um pouquinho sobre essas questões, né? E também da função, né? Da função horária da posição no MRU. A função horária da posição no MRU, que tinha uma cara, né? Que a posição final S é igual à posição inicial S0, mais a velocidade vezes tempo, né? Então, a função horária da posição é dada por esta equaçãozinha, como a gente está observando ali, tá bom? Beleza, tranquilo, né? Então, tinha um exercício para vocês fazerem sobre isso e mais algumas atividades. Na verdade, eu fiz um exemplo, né? Botei um exemplo para vocês. E tinha algumas atividades baseadas nisso, eu espero que vocês tenham feito e tenham postado lá no sistema. Poucas pessoas me chamaram, né? Basicamente nenhuma me chamou para tirar dúvidas, então eu imagino que vocês tenham conseguido. Quem não conseguiu aí, ó, tem que se alertar, né? Porque lembrando que essas atividadezinhas sempre valem alguns pontos para vocês, pontos a mais, que serão importantes de repente, né? Caso tu não vá muito bem na avaliação, beleza? Pessoal, então hoje nós vamos ver aqui o MRU-V, né?
que é o movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, nós teremos agora um movimento, né, cuja a velocidade não é a única grandeza física que nós estaremos analisando, porque agora nós temos um sistema, um móvel, certo? Que ele possui uma velocidade que eu vou chamar agora de velocidade inicial, o V0. Então, vou botar aqui, ó, para vocês que o V0 é a velocidade inicial deste móvel, né? Velocidade inicial deste móvel. E que este móvel, por ter uma outra grandeza física chamada aceleração, consegue fazer a variação da velocidade, né? Então, nós temos a... Diga. Travou a tela aqui também, não sei se foi só para mim. Mais para alguém travou aí, gente? Agora voltou. Não, tá tudo certo. Voltou? Tá. Um pouquinho aqui que eu saí agora, vou ter que voltar. Voltei, tá? Beleza. Às vezes é a internet, tá? Pode ser que aconteça algumas travas, mas aí me avisem que se for geral, a gente para a aula, vê o que aconteceu e voltamos, tá? Pessoal, então agora nós temos um novo agente. Um agente que nós vamos chamar de... Deixa eu pegar a canetinha branca aqui para ficar melhor. De aceleração. Então, nós temos agora um cara que é uma propriedade física dos móveis em movimento que nós chamamos de aceleração. E o que faz a aceleração? A aceleração, basicamente, né? Se meu móvel está aqui no ponto A, certo? E ele vai parar lá no ponto B, lá na frente, certo? Este móvel, ele tem a sua velocidade modificada por causa desse cara que está agindo aí, a aceleração, certo? Por definição, assim, eu vou colocar aqui a definição de aceleração. A aceleração, ela é, então, a variação de velocidade por intervalo de tempo. Onde, o que é aquele delta? Vamos relembrar o que é um delta, né? O delta é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, desta forma, nós podemos estimar o valor dessa aceleração que está agindo sobre o móvel, que faz com que ele modifique a sua velocidade, tá? E essa é a principal diferença entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos agora uma nova propriedade, né? Que é a propriedade da aceleração. No MRU, a velocidade era constante, não modificava. Agora, nós temos um agente que modifica essa aceleração. E com esse cara aí agindo... essa aceleração agindo sobre o nosso sistema, várias coisas vão acontecer diferente no meu móvel, né? Além da velocidade estar se modificando, as equações de movimento também serão modificadas, tá bom? Só para a gente matar um pouquinho esse lance da aceleração, né? Vamos supor aqui, ó, para vocês terem uma ideia, que a velocidade inicial do meu móvel era 4 metros por segundo inicialmente, a velocidade final dele se tornou... vamos pensar aqui, 12 metros por segundo, dentro de um tempo, né, o tempo inicial era 0 segundos e um tempo final que era de 2 segundos, olha só, né? Então, em 2 segundos, ele passou a velocidade dele de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo. Só para a gente ver como é que fica essa brincadeira, né, para a gente estimar essa aceleração, ó, é um delta, né, V final menos V inicial, então isso aqui é a mesma coisa que 12 menos 4, V final, sempre o final menos o inicial, né? 12 menos 4 sobre 2 final menos inicial, 0. Então, a minha aceleração nesse caso aqui, ó, vai ficar 8 sobre 2, ou seja, a aceleração do meu sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, nós temos que a unidade de aceleração, sempre quando eu coloco esses colchetes aqui, gente, significa que eu estou escrevendo a unidade da minha grandeza física, tá bom? Só para vocês entenderem. É o metro por segundo ao quadrado. Dentro do Sistema Internacional de Medidas, a minha unidade da aceleração é esta aqui. Belezinha? Tranquilo, né? Por enquanto, a gente só introduziu uma grandeza física nova, que é a aceleração. E aí, pessoal, o que vai acontecer, então, quando eu falo que as equações de movimento vão se modificar? Né? Para o MRU eu tinha apenas uma equação de movimento, que era a função horária da posição. O S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Né? Agora, para o MRUV, as coisas estão um pouco mais complexas, porque a gente ganhou uma nova grandeza física, que é a aceleração.
né? Então, nós teremos agora a função horária da posição. Vou escrever primeiro, ó, vou partir da uma funçãozinha mais simples, tá? Para não assustar vocês de início. Da função horária da velocidade. Tá? Então, a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, ela vai ter uma cara muito parecida com a função horária da posição. Vai ser uma equação de primeiro grau também, olha só. A velocidade final, eu vou chamar apenas de V, tá? Então, assim, ó, quando eu escrever VF, por definição, esses 3 tracinhos na matemática e nas exatas, na química, na física, na biologia, significa uma definição. Então, eu estou definindo aqui, ó, que a minha velocidade final, ela vai ser escrita apenas como V, para facilitar a minha vida, tá? A velocidade inicial ainda vai ser escrita dessa mesma forma aqui, como V0, beleza? Então, a função horária da velocidade vai ser V igual a V0, mais a aceleração vezes tempo. Olha só, a cara dela é muito parecida com o que nós tínhamos anteriormente, né? Beleza? Tranquilinho, né? Então, essa é a primeira equação que nós temos. A função horária da velocidade. Uma segunda equação, vou botar aqui como primeira, ó, uma segunda equação que nós teremos vai ser a função horária da posição. Para que serve cada uma dessas funções, né? Obviamente, tu vai ter um exercício e tu vai ter que saber qual dessas equações tu vai ter que aplicar, né? Essa primeira equação é muito óbvia, né? Eu tenho como descobrir, fazendo uma previsão de qual a minha velocidade do meu móvel futuramente, em função da aceleração e do tempo que vai ser transcorrido, né? Obviamente, considerando também a velocidade inicial do móvel. Essa segunda função é a função horária da posição. Essa aqui é a função horária da posição. Para que serve a função horária da posição? Para a gente fazer uma estimativa de qual será a posição do meu móvel, do meu objeto, do que eu estou estudando no futuro, né? Vou fazer uma estimativa dela. Então, eu tenho que vai ser S, porque S é a posição, lembre-se disso, né? S, que é igual a S0, mais a velocidade inicial do meu móvel vezes o tempo. E olha só, vai ter mais alguma coisinha aqui, que eu vou chamar de 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado. Beleza, gente? Se eu tivesse mais tempo com vocês nessa disciplina, eu mostraria da onde que saem essas equações. Não são coisas complicadas de saber da onde que vem, tá? Mas como nós temos um tempo curto, eu vou apenas apresentar essas equações para vocês, para que a gente possa utilizar. Se vocês notarem, a diferença desta equação para essa equação é que essa aqui é uma função de primeiro grau. Olha o termo lá do tempo. Não tem, ele está elevado a 1, né? Então é primeiro grau. E se vocês olharem para essa funçãozinha aqui, isso aqui é uma funçãozinha de segundo grau, né? Devido ao termo do tempo aí estar elevado ao quadrado. Se vocês lembrarem, né? Equações de segundo grau, muitas vezes a gente vai precisar resolver ela com uma Bhaskara, né? Se eu precisar descobrir qual é o tempo que levou o meu móvel para chegar em determinada posição, né? Eu precisar descobrir o valor do tempo, então eu teria que resolver uma Bhaskara, né? Então, acredito eu que muitos de vocês sabem como resolve uma Bhaskara, né? Se não lembrarem, obviamente é muito fácil, dá um Google ali, eu pego os livros do ensino médio para dar uma relembradinha, tá? Possivelmente em alguma atividade tu vai precisar disso. Eu vou ver se no exemplo que eu vou mostrar a seguir, se eu vou utilizar uma Bhaskara, vamos ver, né? Obviamente, se a gente puder escapar dela, é mais fácil, né? A gente adotar um caminho mais fácil para resolver o exercício. Porque a gente tem 3 possibilidades, né? A terceira possibilidade é uma equação que eu vou chamar de equação de Torricelli, tá? Equação de Torricelli, né? Italiano Torricelli. Então, olha só, pessoal, a equação de Torricelli, ela é uma equação, né, que serve para a gente determinar as velocidades de um móvel em função de uma aceleração e de um deslocamento realizado. A cara dessa equação é essa aqui, ó, velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade inicial ao quadrado também, mais 2 vezes a aceleração vezes um deslocamento. Então, essa aqui é a terceira equação
acredito eu que em alguma vez na vida de vocês, a Judite apareceu aqui, tchau Judite, alguma vez na vida de vocês já viram alguma dessas 3 equações e já utilizaram. Então o que nós estamos fazendo aqui é relembrar essas equações de movimento aí que vocês já viram alguma vez na vida de vocês, tá bom? Então nós temos 3 equações para poder utilizar para descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom, gente? E é isso que nós vamos fazer, por exemplo, nesse exemplo, tá? Neste exemplo aqui, ó, nós temos um móvel, tá? Que desloca-se numa trajetória retilínea, segundo a função S igual a 10 mais 2t mais 2t ao quadrado, tá? Eu já fiz questão de mostrar que o móvel ele tem o seu movimento descrito através de uma função horária, e se vocês olharem, a cara dessa função é uma função horária de segundo grau, olha só o termo do t aqui é o quadrado, né? É uma função horária que lembra a função horária da posição, né? E como ela começa com S, eu tenho certeza disso, certo? Então, ó, nós temos um móvel que tem essa função, né? E aí ele pede para determinar, primeiro, na letra A, quais os valores de posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração desse ciclista, né? Na verdade, aqui apareceu o ciclista, então o móvel que se desloca aqui, ó, acho que comeu uma parte aqui do meu exercício, tá? Então esse móvel que se desloca, ele é um ciclista, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Beleza, isso aí não é nem importante. Vamos nos ater às características desse movimento aqui, que a gente precisa determinar a posição inicial, velocidade e aceleração dele. Vou pegar a função e vou reescrever aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. S igual a 10 mais 2 vezes t mais 2t ao quadrado. Beleza. Eu vou escrever aqui do lado, para a gente comparar, a cara da função horária da posição, né? Eu, como já tenho algum tempo de física, né, eu já decorei ela. Não há necessidade que vocês decorem, desde que vocês tenham esse material no caderno, né, para que vocês possam consultar e ter a equação na mão toda vez que vocês quiserem. 1 meio de AT quadrado. Então, olha só, essa é a cara da função genérica da posição e essa aqui é a cara da função deste móvel, do ciclista. Beleza? O que ele quer saber primeiro? Ele quer saber qual é a posição inicial do ciclista, né? Qual é a posição inicial? Comparando as duas equações, fica muito óbvio que o único termo que não tem um t ao lado é o S0. Então, o termo é o 10, levando em conta essa função do meu móvel. Então, a posição dele inicial é esses 10 metros, beleza? A velocidade inicial do móvel, qual é a velocidade inicial do móvel? Novamente, ó, o V0, que é a velocidade inicial, está sempre acompanhada do t. O t sem estar elevado ao quadrado. Então, qual é a velocidade inicial deste meu móvel? É o 2 metros por segundo. Perfeito? Muito fácil, né? E a aceleração aqui? A aceleração vai ter que caprichar no teu olhar. Agora é a hora que tu vai ter que dar uma olhadinha com carinho na tua funçãozinha horária. Porque, olha só, 1 meio vezes A. 1 meio vezes A, né? E o t ao quadrado se mantém ali. O que nós temos no lugar do 1 meio vezes A? Nós temos um 2. A pergunta que fica é, qual o número que multiplicado por 1 meio se torna 2? Só pode ser um número, né? Só pode ser o 4. Porque 4 vezes 1 meio é 4 por 2, que resulta em 2. Então, a minha aceleração não é aquele 2 lá. A minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, porque tu tem que olhar para a cara da função horária e ver que tu tem 1 meio vezes A. Beleza? Facinho, né? A aceleração é o que mais dá uma complicadinha na hora de obter os resultados, tá, gente? Mas eu sei que vocês são pessoas muito ligadas e vão conseguir só tirar isso aí de boa, hein? Na letra B, gente, ele pergunta qual é a função horária da velocidade. Não é escrever isso aqui. Quando a gente pede a função horária da velocidade do móvel, né, não é escrever isso aqui. Isso aqui é muito simples, né? Eu tenho que escrever uma função que descreva o movimento deste móvel que a gente está analisando. E para fazer isso, o que eu vou fazer? Ó, é uma função, então eu tenho que ter duas incógnitas, né? É uma função da velocidade, então eu tenho que fazer uma previsão da velocidade deste móvel em função do tempo, beleza? Então nessa função as incógnitas que vão aparecer é a minha velocidade e o meu tempo. As outras grandezas físicas devem ser substituídas com os dados que eu tenho, beleza?
Então, olha só, a velocidade vai ser igual a quem? Quem é a minha velocidade inicial? Já tenho aqui, ó, 2. Então, eu vou substituir a velocidade inicial por 2. Mais, qual é a aceleração que eu tenho? 4. 4 vezes t. Então, em qualquer ponto do espaço, eu consigo fazer uma previsão da velocidade do meu móvel em função do tempo. Sei lá, em um tempo igual a 5 segundos. Qual é a velocidade do meu móvel? É só substituir o t por 5 e eu descobrirei a minha velocidade do meu móvel daqui a 5 segundos. Beleza, gente? É para isso que servem as funções horárias, para tu pegar as funções e aplicar em determinadas situações. Feito isso, é apenas isso que ele pede, determinar a função horária da velocidade para este móvel, não esquecemos, né? Aí ele pergunta na letra C, calcule o instante que o ciclista passa pela posição de 500 metros. Ah, ferrou. Ferrou. Eu achei que ia escapar da Bhaskara, mas não escaparemos da Bhaskara, mas é até bom que aí vocês já relembram como é que vocês resolvem uma Bhaskara, tá? Ele quer saber o instante de tempo em que o ciclista passa pela posição igual a 500 metros, tá? Vamos descobrir. Primeira coisa, a posição é S igual a 500 metros, né? Eu vou já até dividir porque eu vou usar bastante espaço aqui, tá, gente? Para fazer essa parte do exemplo. Então, a posição é 500 metros. O que eu vou usar? Vou usar a função horária da posição, porque é essa função que me dá, em função dessa posição de 500 metros aqui, o tempo que ele leva para chegar nela, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou substituir 500 por aquela função 10 mais 2t mais 2t ao quadrado. Belezinha? Tranquilaço, né? Facinho. Como é que eu vou fazer agora para resolver esse exercício, pessoal? Tá? Eu vou passar o 500 para o outro lado, que aí fica uma igualdade igual a zero, né? Fica igual a zero o meu sistema. E se eu faço isso, vai ficar mais fácil da gente obter o nosso resultado e comparar com a cara de uma Bhaskara, né? Vou escrever, então, eu vou fazer mais fácil ainda, tá? Para deixar tudo na esquerda, eu vou passar todos esses termos aqui, ó. Não vou fazer isso porque senão vai ficar tudo negativo, né? A gente tem que analisar e ver o que é mais fácil. Vou passar o 500 para o lado da direita mesmo e vamos ver o que acontece. Então vai ficar zero, ó. O 500 passa para lá, se ele passa para cá, ele passa negativo, né? Então fica menos 490, porque tem um 10 aqui, ó. Esse 10 está positivo, ele fica menos 500, mais 10, menos 490, mais 2 vezes t, mais 2t ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Como isso aqui é uma igualdade, eu posso escrever ela assim ou posso escrever ela assim, né? Tanto faz o lado da igualdade que eu vou escrever. Então, olha só, eu já vou botar aqui em cima para não ocupar tanto espaço e vou escrever assim, ó, mais 2t menos 490, que é igual a zero. Eu modifiquei alguma coisa na minha equação? Não modifiquei, só mudei o lado. E a matemática me permite, né? Eu costumo dizer que o Deus com matemática me permite fazer isso aqui, tá? Gente, então eu tenho uma função de segundo grau, onde eu preciso descobrir o valor do tempo, perfeito? Eu vou lembrar vocês como é que é a cara de uma Bhaskara, né? A cara de uma Bhaskara é uma coisa assim, ó. Mais bx mais c, que é igual a zero, né? E aí, para descobrir o valor de x, o que a gente fazia? Menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Isso aqui era a Bhaskara, né? E a gente utilizava isso para descobrir o valor de x. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma Bhaskara para descobrir o valor de t. O t é a nossa incógnita, tá? Porque ele quer saber qual o instante, e instante é instante de tempo, que o ciclista passa pelo ponto de 500 metros. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos escrever. O t vai ser igual. Vamos escrever a Bhaskara. Quem é o termo igual a b? Esse aqui é o b, o 2. Aqui está o a vale 2 também. E o c? O c vale menos 490. Tá? Vamos lá, então, ó. Menos. Quem é b? O b vale 2. Então vai ficar menos 2, Tobias quer participar da aula aqui, né? Sai, Tobias. Mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, porque é b de novo ao quadrado, mais ou menos, tem que cuidar aqui para o Tobias não desligar minha TV, né? 2 menos 4 vezes 2
vezes C, que é menos 490. Menos 490. Olha só, gente, eu substituí todos os termos. Vocês perceberam? 2 vezes A, 2 vezes C, menos 490, divididos por 2 vezes 2, porque é 2 vezes A, né? Então, o meu tempo, qual é o tempo? Menos 2, mais ou menos, vamos pegar a calculadora agora, né? Todo mundo tem calculadora na mão, e, por favor, verificar se eu não estou fazendo nenhuma conta errada, tá, gente? Eu estou aqui na frente do computador, aqui, tentando fazer ao vivo, né? E as coisas às vezes não saem como a gente quer. Então, vai ficar 4 aqui, né? 2 ao quadrado é incríveis, 4. Menos 4 vezes 2, vezes menos 490. Quanto que é menos vezes menos, né? Todo mundo sabe. É mais. Então, isso aqui é mais 3.920. Que bonito, né? Menos vezes menos é mais. Eu acredito que vocês não têm problemas com isso. 4. Perfeito? Eu tô com medo que não dê espaço, mas eu acho que vai dar. Menos 2, repetindo aqui, ó. Isso aqui é a raiz de quanto? 3.920 mais 4, 3.924 sobre 4. Ai, professor, aquela raiz ali não vai dar redondinha. Não, não vai dar. A maioria das coisas na ciência não dá redondo, né? A gente está acostumado a usar vírgula, usar base 10, inclusive, para escrever números científicos, tá? Então, já é um costume que às vezes a gente tem no ensino médio que dá sempre tudo números redondos, né? Então, aqui, ó, menos 2, mais ou menos, faz aí na calculadora, raiz de 3.924. Quanto é que dá esse negócio? 62,64 no meu aqui, ó. 62,64 sobre 4. Beleza. Vocês percebem que tem esse mais ou menos aqui, e se vocês lembrarem lá do ensino médio, significa que eu tenho duas respostas, né? Eu tenho duas raízes para minha função de segundo grau. Então, eu teria um T' e eu teria um T duas linhas, 2 T's, né? Só que apenas um desses tempos terão significado científico para nós, terão um significado válido para nós. Beleza? Qual será? Vamos pegar primeiro esse aqui, que é menos 2 mais 62,64. Ó. 2, vou botar aqui, ó, menos 2 mais 62,64. Isso aqui dá um valor incrível de 60,64. Divide por 4, isso aqui dá 15,16. Isso significa que a primeira resposta diz que o móvel levou 15,16 segundos para chegar no ponto igual a 500 metros. E a segunda resposta fica menos 2, menos 62,64 divididos por 4, isso aqui dá menos 16, menos 16,16 segundos. Porém, gente, todavia, contudo, este número aqui não é uma resposta válida na física, porque não existe tempo negativo. Por acaso vocês já contaram um tempo negativo? Vocês já falaram para mim assim, transcorreu menos 5 segundos. Eu não lembro disso, né? Se vocês conseguiram fazer isso alguma vez na vida de vocês, seria algo inédito, passar o tempo para trás, né? Vocês voltaram no tempo, vocês vão ganhar um Nobel e $1 milhão, né? Se vocês conseguirem fazer isso aí. Então, não existe tempo negativo para nós aqui, né? Principalmente nessas leis de Newton. Nós vamos trabalhar apenas com o tempo que é positivo. Então, a minha resposta correta é 15,16 segundos, se eu não cometi nenhum erro matemático aqui. Vocês estão aí para conferir os meus resultados. Tá bom? Beleza? Viram que alguns exercícios desses pode dar um trabalhinho para vocês, um trabalhinho bacana, né? Então, eu espero que vocês tomem muito cuidado na hora de resolver os exercícios. Beleza? Gente, para finalizar a cinemática, olha só, nós vamos finalizar a cinemática já. Vocês viram aí que foi coisa rápida, né? MRU, MRUV é para dar uma noção mesmo de movimento para vocês, né? E depois agora vou tentar começar a dinâmica, vou ver como é que vai ser o tempo aqui, né? Começaremos a dinâmica, mas vocês percebem, né, que a cinemática ela foi enxugada. Eu não vou ver movimento oblíquo com vocês, nem movimento circular. Eu vou acabar aqui em queda livre, tá bom? E a queda livre nada mais é do que um movimento MRUV, né? É um movimento MRUV, só que não é um movimento horizontal, não é um movimento de um objeto em linha reta.
É um movimento de queda ou um movimento em que eu jogo um objeto verticalmente para cima, tá? E aí, por isso que muitas vezes não vem escrito como queda livre, vem escrito como movimento vertical. Eu até acho o movimento vertical mais bonito, tá? Para se dizer. Beleza, gente? Então, olha só, o que eu trouxe para vocês aqui? Eu trouxe para vocês para a gente discutir um aspecto que é muito bacana do movimento vertical, né? Que o que faz as coisas caírem e o que acelera as coisas é sempre uma única grandeza física que nós chamamos de gravidade, né? A gravidade é um ente, né? É uma propriedade de sistemas que têm massa. Então, significa que vocês também têm gravidade porque tem massa? Sim, vocês têm gravidade, né? Todo mundo tem gravidade e interage com a gravidade da Terra, né? Só que a gravidade da Terra ela é muito maior porque a massa dela é muito maior, né? Então, a gente nem sente a ação gravitacional das pessoas que nós conhecemos, porque a massa é irrisória, é muito pequena. Somente objetos com massas extraordinárias, né, causam acelerações visíveis, verificáveis. Tá bom? No caso da Terra, a Terra tem uma massa gigantíssima, né? Então ela acelera todos os objetos em direção ao seu centro, tá? E ela acelera com o mesmo valor. Se eu estou na Terra, a aceleração da gravidade aqui na Terra, ela tem um valor que eu vou chamar de G. Então, ao invés de chamar de A, né, a aceleração de A, quando eu falo em movimento vertical, eu vou chamar de G. E esse G ele vale aqui na Terra em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou algumas vezes nós arredondamos isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Podemos arredondar, professor? Podemos arredondar, tá? Sem problema nenhum. Podemos, se o exercício não fala nada mais para vocês, vocês podem pegar aquele 9,8 e transformar em 10, tá bom? Sem problema nenhum. Então, gente, o que é essa aceleração? Então, se eu jogar um objeto verticalmente, tanto para cima, ou largar um objeto para baixo verticalmente, a aceleração dele é a mesma sempre aqui na Terra. 9,8 ou, arredondando, 10. Se eu for para a Lua, que tem uma massa diferente, mas também uma massa extraordinária, a gravidade ela vai ser menor, a aceleração da gravidade. Se eu for para Júpiter, a aceleração lá em Júpiter, se não me engano, se não me falha a memória, é 24,65 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se tu cair na superfície de Júpiter, né, se fosse possível fazer isso, né, porque é um planeta gasoso, ainda tem isso, mas se fosse possível tu entrar lá dentro de Júpiter, né, e estiver perto do que nós chamaríamos de solo em Júpiter, tu seria acelerado com 24,65 metros por segundo ao quadrado, ou seja, tu seria esmagado em Júpiter, né? Devido à ação da gravidade dele, porque a massa dele é muito grande. Perfeito? E aí, pessoal, cai por terra uma questão que muitas vezes, né, nós achamos que tem uma dependência, que é a questão da massa. A gente acha que os objetos eles caem mais rápido ou caem mais devagar devido à massa deles. Isso não é verdade. Né? Porque todos os objetos, sejam objetos leves ou objetos pesados, são acelerados com 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra. Né? Um bom exemplo de fazer isso, né, é esse exemplo que vocês estão vendo aqui, esse experimento que é feito em uma região onde não existe ação do ar. Então, o que faz os objetos frearem, né, e diminuírem a sua velocidade é o ar, a resistência que o ar faz, né? E se tua área de contato é maior, tu é freado mais vezes pelo ar, né? Com maior força pelo ar. Então, por isso que o pessoal, quando vai pular de paraquedas ou de asa delta, eles abrem uma área de contato gigantíssima para que eu freie e diminua a minha velocidade. Se eu não tivesse ar, tanto faz a área de contato minha, né? Ou a massa que for, os objetos eles vão cair junto, como vocês estão vendo nesse gifzinho, né? Uma pena e uma bola de boliche no vácuo caem igualmente, com a mesma, porque eles são acelerados igualmente também. Então, na maioria dos nossos exercícios, o que a gente vai considerar? Nós vamos tirar o ar, porque o ar ele vai gerar uma resistência, né? E nós estamos trabalhando com problemas simples, não vamos trabalhar com problemas complexos. Então, se eu tiro o ar, beleza, eu estou tirando o ar, os objetos eles serão acelerados sempre do mesmo jeito, como vocês estão vendo aqui no gifzinho. Beleza? Então, ó, com o ar, a pena vai demorar mais a cair. Porém, com o vácuo,
a ausência de partículas, ou de ar, né, como a gente poderia dizer, vai fazer com que os dois caiam ao mesmo tempo. Então, a massa não existe para nós, ela não é uma propriedade a ser analisada quando nós temos falando em movimento vertical. Beleza, gente? Uma questão importante, que a aceleração é uma grandeza vetorial e ela tem sempre a mesma direção, vertical e para baixo, né? Então, a aceleração ela tem sempre a mesma direção. Beleza, professor? Ok, tudo certo, né? Mas se o movimento vertical ou queda livre, né? Movimento de queda livre é um movimento em MRUV, significa que eu vou usar as mesmas equações que eu estava usando anteriormente? Sim, tu vai usar as mesmas equações que estava usando anteriormente. Ou seja, pessoal, nós teremos a função horária da velocidade, certo? E aí eu vou colocar onde agora, né, a aceleração não vai ser mais dada por A, ela vai ser dada por esse carinha aqui, ó, o G. Ou seja, eu vou ter aqui mais ou menos, já vou explicar para vocês por que desse mais ou menos, G vezes T. A função horária da posição, como é que fica? S igual a S0 mais V0 vezes T, mais ou menos, novamente, 1/2 de GT quadrado. Beleza? E a última equação, a equação de Torricelli, V quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A delta S. Tá? Já chegou mais um membro aqui. Sai, Judite. Tchau. Tá? Então, olha só, pessoal. Tenho as 3 equações que eu utilizava no MRUV e eu vou continuar utilizando agora no movimento de queda livre, com a diferença que a aceleração agora é G, certo? Por que eu coloquei aquele mais ou menos? Pela seguinte maneira. Se eu tenho um objeto que está caindo, o objeto está caindo, tá? O objeto está caindo, eu vou utilizar nas equações mais. Porque o movimento está na mesma direção da aceleração da gravidade. Beleza? Fácil, né? Agora, se eu jogar um objeto para cima, né? Então, arremessar o objeto para cima, né? Então, o movimento dele é inicialmente para cima, a aceleração está na outra direção, eu terei que usar nas equações o sinal negativo. Beleza? Tranquilo? Viram? Então, se o objeto está caindo no chão, mais. Se o objeto, eu remesso o objeto para cima, eu uso menos, tá? Pelas relações aqui, ó. Nesse caso, ó, a velocidade está na mesma direção da aceleração da gravidade, e nesse caso está na direção oposta. Se vocês fizerem isso, obedecendo as mesmas equaçõezinhas que nós tínhamos lá para o MRUV, certamente, aqui ó, deu um problema de tortice do professor aqui, né? Ó, pronto, melhor agora, tá? Vocês vão usar essas 3 equações e vocês vão resolver os problemas. E dá para resolver muitos problemas, gente. Vou dar alguns exemplos para vocês que eu vou bolar agora, olha só. Curte. Imaginamos um prédio, tá? Só para vocês terem uma ideia, um prédio aqui, bonitão, né? E aí uma pedrinha se desprende do alto desse prédio. Ela se desprende, pessoal, a partir do repouso. Então aquela pedra, ninguém arremessou ela, tá? Ela caiu, ela se desprendeu lá de cima e caiu, beleza? E essa pedra, então, por ela estar inicialmente do repouso, a velocidade dela é 0 metros por segundo. Ela parte do repouso, beleza? E alguém que estava aqui fora, né, pegou um cronômetro e calculou o tempo e verificou que a pedrinha levou 6 segundos para cair. Ela levou 6 segundos para cair. Tem como a gente estimar o tamanho do prédio? Dá para a gente estimar o tamanho do prédio dessa forma aqui? Né? Ou então, a velocidade final que essa pedrinha vai chegar lá embaixo? Dá. Muito simples. Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Uma pedra que... Olha só as informações que eu tenho. A pedra está no repouso, ela saiu lá de 0 metros por segundo e caiu e levou 6 segundos para cair lá embaixo. Tá? Eu quero saber qual é a altura do prédio, ou seja, o delta S é o deslocamento da pedrinha, né? É o tamanho do prédio. Beleza? E a velocidade final que essa pedrinha vai chegar aqui embaixo, qual que vai ser? Qual a velocidade que ela vai chegar aqui embaixo? Será que vai matar alguém? Qual a velocidade que ela vai chegar? Não sei, né? Vamos ver aqui, ó.
Vou partir aqui, pessoal, para descobrir primeiramente qual é a velocidade final. Vou descobrir a velocidade final primeiro, tá? Porque, olha só, se eu usar a equação da velocidade, né? Eu não vou usar VF, né? Eu já falei para vocês que eu posso usar V apenas. A pedrinha tá caindo, não tá? Se a pedrinha tá caindo, não tá na mesma direção da gravidade, a gravidade não tá atuando nessa direção aqui, que sinal eu vou usar? Mais. G vezes T, né? Olha só, eu não disse que a velocidade inicial é repouso, né? Ela partiu inicialmente do repouso, então isso aqui é 0. Mas vou usar o G como 10 para arredondar, para ficar mais fácil. 10 vezes T, né? Quanto tempo ela levou para cair mesmo, gente? Ela não levou 6 segundos para cair? Olha só que magnífico. Qual é a velocidade final da pedrinha? 60 metros por segundo. Olha, com 60 metros por segundo, se eu multiplicar por 3,6, essa pedrinha vai matar alguém. Se bater na cabeça de 216 km por hora. Ela possivelmente causaria um estrago, né? Então, olha só, independente do tamanho dela, tá? Ela vai chegar com 216 km por hora ou 60 metros por segundo, independente do tamanho dela, tá, gente? Beleza? Então, olha só, tá? Vejam só. Nós temos, então, a pedrinha que caiu e ela chegou nessa velocidade de 60 metros por segundo, né? E ele quer saber também qual é a altura do prédio. Qual é o deslocamento que essa pedrinha fez? É muito simples também, gente. Olha só. Só pegar uma das equações. Vou pegar a equação de Torricelli, porque eu já sei qual é a velocidade final. A pedrinha está caindo na mesma direção. Usamos mais, 2 vezes G, delta S. Bonitão, olha só. 60 ao quadrado, que é igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes a variação de deslocamento. Quanto que é essa variação de deslocamento aqui? É o que eu quero descobrir, né? Delta S. Então, 60 ao quadrado ali, pessoal, como é que fica? 60 ao quadrado, 3.600. 3.600, que é igual a 20 delta S. Então, qual é o valor de delta S? Passo 20 dividindo. Qual é a altura do meu prédio, pessoal? 3.600 sobre 20. Podemos cortar esse zero. Nós ficamos com 360 sobre 2, é 180, se não me engano. Deixa eu ver, conferir. 180. Então, nós temos um prédio de 180 metros. Vejam só, com duas informações. Apenas a informação do tempo e a informação que ela partiu do repouso, eu consigo definir a velocidade que ela chega no final e o deslocamento que ela realizou, ou seja, a altura do prédio. Tranquilo? Fácil. Só usando um pouquinho das equações de movimento, para vocês observarem a potência que nós temos aqui nas mãos. Tá bom, gente? Vou fazer mais um exemplo. Mais um exemplo aqui para vocês observarem, tá? Seguinte, olha só. Vamos supor que agora eu não vou jogar, uma pedrinha não vai se desprender, eu vou jogar uma bola para cima. Vou jogar uma bola para cima com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo, tá? Vou jogar ela para cima com uma velocidade de 6 metros por segundo. O que eu quero saber é qual é a altura máxima dessa minha bola que eu estou jogando para cima. Obviamente que a altura vai depender da velocidade que eu coloco nela para sair do chão, né? Se ela sai com 6 metros por segundo, qual a altura máxima? Vamos escrever aqui, ó, é a altura, né? Se é a altura, meus amiguinhos, qual o deslocamento que nós temos aqui? Qual o delta S? Beleza? Pessoal, eu só preciso dessa informação para obter a resposta, né? A informação a pergunta é qual é a altura que ela chega, né? Qual o deslocamento que ela faz. Eu só preciso da informação da velocidade inicial dela. Por quê? Porque o tempo, enfim, eu posso descobrir depois, inclusive, qual é o tempo que ela leva para chegar lá em cima, né? Porque a velocidade da bola, quando chegar lá no ponto mais alto, deve ser 0. E por que deve ser 0? Muito simples. Eu jogo um objeto para cima, ele sai com uma velocidade, como ele está sendo acelerado no sentido contrário, ele vai começar a ser freado. E aí ele vai ser freado até chegar no ponto mais alto, e quando ele chegar no ponto mais alto, sua velocidade é igual a 0, e então ele vai começar a cair. Beleza?
Muito simples, né? Joguei para cima, ele começa a ser freado com a gravidade, chegou no ponto mais alto, começa a cair, tá? Então eu só preciso dessa informação, só da velocidade inicial dele, porque olha só, vamos fazer o deslocamento. O deslocamento, eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado. Agora é diferente, olha só. Olha a direção da gravidade e da velocidade. Não são ao contrário? A gravidade é sempre na mesma direção, vertical e para baixo. Então agora é menos 2 vezes G delta S. Beleza? Qual era a velocidade inicial dele? A velocidade inicial dele é de 6. Opa, essa aqui não é velocidade final, gente. É velocidade inicial. 0. A velocidade final é 0. A velocidade inicial é 6. Menos 2 vezes 10 delta S. O 6 ao quadrado é 36, não é 36? Então, eu vou botar mais uma linha aqui, ó. 36 menos 20 delta S. Vou pegar este termo aqui que está negativo e tem o delta S que eu quero descobrir e vou passar ele lá para o outro lado. Como é que fica a criança aqui, então? Ó, 20 delta S, que é igual a 36. O 36 eu mantive lá do outro lado, não mexi nele, né? Então, meu delta S é 36 sobre 20, que dá um valor incrível. Estou fazendo a calculadora aí junto comigo, né? 36 divididos por 20, 1,8. Ou seja, eu joguei bem baixinho. 1,8 metros de altura atingiu a minha bola, tá? Usando a equação de Torricelli. A gente descobriu facilmente, sabendo que no ponto mais alto a velocidade é 0. E é sempre assim, gente. Eu joguei algo para cima, no ponto mais alto a velocidade é igual a 0, tá? E o tempo? E o tempo que leva para fazer isso aí? Vamos usar a função horária da velocidade, né? Novamente com sinal negativo. Não esquece sinal negativo, porque o movimento tá no sentido contrário da gravidade. Então, a velocidade final, ó, vou botar aqui do lado, é 0. Isso aqui é a velocidade inicial, que é 6 menos 10t. Passa esse termo inteirinho, porque está multiplicando o t para o outro lado. E quando ele passa para o outro lado, ele passa invertendo o sinal. Então, o meu tempo agora que vai passar o 10, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 sobre 10, isso aqui dá um valor incrível de 0,6 segundos. Show de bola, hein? Tranquilo, gente? Beleza. Bem simples, né? Bem simples. Isso aqui vocês já fizeram alguma vez na vida de vocês, eu tenho certeza, tá? Beleza? Pessoal, tem mais assim, ó, uns 10 minutinhos de aula, aguentem aí, tá? A parte de movimento de cinemática é isso, tá? É isso aqui que nós vimos. Vocês viram aqui que eu passei rápido. Não se preocupe, o vídeo fica lá no YouTube, né? Para quem tiver alguma dificuldade a mais nessas questões de física aqui, né? Vocês têm aqui 4 questõezinhas que já são parte da tarefa de vocês para treinar, resolver, né? São questões muito parecidas com o que eu fiz agora, tá? E aí, de MRUV, as 2 primeiras, e as outras 2 são de movimento vertical, tá? E queda livre. Vocês vão fazer, vão postar lá no ambiente de tarefas, como a gente sempre faz, tá bom? Tranquilo? Mas a aula não acabou ainda, tá? Porque eu vou iniciar a dinâmica, né? Como vocês sabem, eu tenho 8 semanas para ver muita coisa de física, então por isso que eu tenho que, muitas vezes, correr com a disciplina, né? Tem que correr e eu tenho que terminar a parte mecânica semana que vem, para eu já começar depois a parte de termologia ali, né, de estrutura da matéria, e chegar um pouquinho, falar um pouquinho de eletricidade para vocês terem aquela visão global da física, né, que é o que a gente interessa nessa disciplina, tem uma visão global da física, estamos estudando movimento, vamos estudar a estrutura da matéria e as questões de termodinâmica e termologia, um pouquinho só também, e no final um pouquinho de eletricidade e magnetismo, tá? Pessoal, então olha só, eu trouxe aqui uma questão da dinâmica, e para que serve a dinâmica? A dinâmica a gente vai estudar o que gerou o movimento. As coisas que geram o movimento é o nosso foco, o nosso estudo na dinâmica, tá bom? Então eu vou começar falando dos tempos antigos, olha só que bacana, né? 384 a 322 a.C., nós tínhamos esse cara chamado Aristóteles, né? Você já deve ter ouvido falar dele muito na filosofia, né? Ou em algumas outras partes da ciência.
Mas esse cara aqui estudou o movimento e eles tinham alguns conceitos bem definidos, né, sobre como seria o movimento dos objetos, né? Nós temos o movimento, ele classificou os movimentos em duas formas, né, de movimentos naturais, os movimentos naturais, e o movimento violento. Como é que funcionava o movimento natural e o movimento violento? Ele era meio místico, né? Então, a gente já sabe que tem pouco aqui de ciência, por causa que eram umas questões até meio místicas, né? Ele dizia que o movimento natural era aquele que era baseado nos elementos da natureza, né? Terra, fogo, ar, água, etc. Então, o que era da Terra tendia a voltar para a Terra. Então, por exemplo, assim, se eu pegar uma pedra e jogar ela para cima, essa pedra, ela quer voltar para o seu meio natural. Qual é o seu meio natural? A Terra novamente. Por isso que ela volta e cai. Ela cai novamente, né? E esse movimento, ele dependia da massa desse corpo, né? Ele dependia da massa. Então, por exemplo, assim, uma pedra 2 vezes maior que outra, né? Essa pedra 2 vezes maior, ela chegaria mais rápido, a Terra voltaria para o seu elemento natural, né? 2 vezes mais rápido também que a pedra menor. Tá bom? O vapor, né? Uma água que evapora, né? Então a evaporação é como se fosse o elemento ar, né? Então o vapor ele sobe para o ar. Então o Aristóteles acreditava nessas questões do movimento desse tipo, tá? Nessa ordem. E o movimento violento seria aquele movimento em que alguém vai lá e empurra essa coisa, né? E exerce uma força sobre. Mas no momento que eu parasse de exercer essa força, o objeto parava. Isso aí é até bem óbvio, né? É bem fácil de entender por que ele tinha essa mente. Imaginem vocês que vocês têm uma força muito grande e vocês vão empurrar um Fusca. Vocês aplicam uma força sobre aquele Fusca, né? No momento que conseguem fazer ele girar a roda, ele gira, ele anda um pouquinho. No momento que vocês param de aplicar força, ele para também. A menos que esteja num aclive, né? Um declive. Se estiver no declive, ele vai continuar andando. Mas numa situação normal, uma pista reta, né? O Fusca para, tá? Então esse seria um movimento violento, porque um agente externo estaria aplicando essa força. Mas isso, como vocês estão vendo, é antes de Cristo, né? Mas são ideias de antes de Cristo. O Galileu, que foi um cara que escreveu boa parte das equações lá da cinemática, né? Que a gente já viu, que a gente já estudou, ele já demonstrou alguns problemas nessas questões, né? Porque ele pegou 2 pedras, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, e fez o experimento na Torre de Pisa, né? Ele pegou 2 pedras, uma com o dobro da massa da outra, e pelas questões aristotélicas, né? A que tinha o dobro da massa deveria chegar 2 vezes mais rápido, né? E ele provou que não estava correto, porque os 2 objetos chegavam ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo juntas, e é quase ao mesmo tempo por causa da ação do ar, como a gente viu anteriormente, né? O ar impõe uma resistência e o que tiver maior área de contato vai demorar mais a chegar, tá? Mas as 2 pedras elas chegavam muito próximas, então já quebrou aquela questão de uma massa 2 vezes maior, vai fazer com que chegue 2 vezes mais rápido, né? Nessa questãozinha aqui do movimento, né? E, enfim, chegou esse carinha aí que tá com essa figura bem feia, né? Sem resolução nenhuma, pelo menos para mim aqui tá sem resolução nenhuma. Esse carinha aí que é Isaac Newton, né? Famosíssimo, né? Sir Isaac Newton. Viveu entre 1642 e 1727 e ele escreveu a dinâmica do movimento como nós conhecemos hoje, até Einstein, né? Depois de Einstein, o Einstein falou assim, ó, gurizadinha, ó, lei de Newton funciona até aqui. Depois desse ponto aqui, não dá para usar Newton. Mas como até esse ponto aqui, que são as questões mais macroscópicas e questões a baixas velocidades, podemos usar Newton, até hoje nós usamos Newton, tá? Então, ciência também tem essas peculiaridades, né? Nós não temos uma teoria que é fundamental, que vai ser funcionar para sempre. Pode ser que nós temos uma teoria que funciona dentro de um quadradinho, somente naquele ponto é válido. É o que acontece com a teoria de Newton. Baixas velocidades e macroscópicos, sistemas macroscópicos, Newton vale muito bem. E baixas velocidades, pessoal, são velocidades do nosso mundo, tá? Velocidades até do trem-bala, é uma velocidade que nós consideramos na física como sendo uma velocidade baixa. E aí, pessoal, nós vamos somente falar hoje, tá? Por falta de tempo, da primeira lei de Newton. E para vocês entenderem a primeira lei, que é uma lei muito famosa, ela se chama inclusive a lei da inércia, né? Tem o nomezinho de lei da inércia. E a inércia de um movimento é a tendência deste movimento se ele está
Em repouso, ele se mantém em repouso, e se ele está em movimento, ele vai se manter em movimento com velocidade constante, tá? E basicamente essa é a questão da inércia. Mas como é que o Newton chegou nessa teoria, né? A ideia também desse curso aqui é vocês entenderem como é que alguns físicos chegaram a algumas teorias que são muito importantes, né? De repente eu elucidar vocês. Vamos pensar então aqui, ó, como é que o Newton poderia ter chego nessa, né? Qual foi o sistema que ele utilizou, né? Vamos pensar numa pista de gelo, tá? Uma pista de gelo, eu vou colocar um disco de hóquei, tá? Um disco de hóquei, aquele disquinho, né, que tem esse formato, assim, vocês já viram, né, uma partida de hóquei, possivelmente, tá? Esse disco de hóquei, gente, é um disco, né, que está numa pista de gelo, e a questão do gelo é que ele oferece pouquíssima força de atrito, né? Atrito é aquela força que aparece, né? Depois a gente vai estudar com mais cuidado o atrito, né? Vou falar para vocês do atrito, mas o atrito é aquela força que exerce resistência ao movimento, né? Se algo está em movimento, o atrito aparece para oferecer uma resistência. No gelo, a gente quase inexiste essa força, né? Vamos pensar que esse aqui é o gelo perfeito. É o gelo perfeito esse aqui, tá? É o gelo perfeito. Tem um E e tem um I aqui, tá? É o gelo perfeito. E aí, segundo a teoria aristotélica, né? O que aconteceria? A força violenta, né? O movimento violento. Se eu aplicasse uma força sobre esse meu disco de frisbee, ele entraria em movimento, estaria então sendo acelerado e ganharia uma velocidade, né? E após retirar essa força, o que aconteceria com o meu disco? Ele pararia. Ele pararia, né? É isso que a teoria aristotélica dizia. Eu estou empurrando uma caixa no momento que eu paro de empurrar minha caixa, ela para também, né? Isso funciona na maioria das coisas. Mas quando a gente considera uma pista de gelo, a gente percebe que eu empurro o meu disco, eu tiro a força que está atuando sobre o meu disco, e se essa minha pista, a gente considerar ela perfeita, ou seja, o atrito da pista é igual a zero, né? Ele não existe, inexiste. O meu objeto ele vai seguir em velocidade, ele vai seguir em movimento. E que tipo de movimento? Em movimento retilíneo uniforme, tá? Então o Newton ele percebeu isso, que a questão do movimento e do surgimento do movimento, né? Ele não tem a ver de eu estar aplicando uma força a todo momento, né? Não tem a ver com isso. O movimento do objeto, né? E sobre isso que vai falar a primeira lei de Newton, é que se eu somar todas as forças envolvidas no meu sistema, somar todas as forças envolvidas no sistema, e essa soma for igual a zero, e a soma... Espera um pouquinho, gente. Não é a soma das quantidades de força, é a soma das intensidades das forças, tá bom? Vou melhorar isso aqui. Somar todas as forças envolvidas e a soma das suas intensidades. Suas intensidades for igual a zero, então o objeto, o móvel, né, envolvidas, então o sistema ou o móvel, né, vamos manter sistema aqui. Então o sistema estará em equilíbrio estático ou dinâmico. Equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Ou seja, se eu somar, isso aqui é um símbolo de somatório, tá, gente? É um epsilon maiúsculo, tá? Então, se vocês não conhecem essa letra grega, ela significa para nós soma. Se eu somar todas as forças envolvidas no meu sistema e essa força resultante for igual a zero,
Então, o meu objeto ele vai estar ou em equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático? Repouso. Repouso. Ou equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Ele vai ter movimento, só que esse movimento é com velocidade constante, porque ele não está sendo acelerado. A gente vai ver na segunda lei, na semana que vem, que para termos um corpo acelerado, ele precisa estar sob a ação de uma força. Aí entra a segunda lei. Mas se não tem nenhuma força envolvida e o meu disco aqui segue com velocidade constante, ele está em equilíbrio dinâmico. E ele vai se manter em equilíbrio dinâmico? Vai se manter em equilíbrio dinâmico o resto da vida dele. Esse disco de frisbee aqui, se essa pista aqui fosse infinita, ele ia seguir em velocidade constante o resto da vida dele. Mostrando que o movimento, pessoal, ele não depende da ação exclusiva de uma força, né, atuando sobre o meu sistema. Tá? No caso aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, existem forças atuando sobre esse disco que está aqui, ó, no meio do caminho com velocidade constante? Existem duas forças. Só que essas forças, uma é a força peso, que a gente vai conhecer semana que vem, ou relembrar, né, a existência dela, e a outra é a força normal. São forças de mesma intensidade que, quando somadas, dá zero. E se eu somo elas e a igualdade delas dá zero, eu estou em equilíbrio dinâmico, porque eu estou em velocidade constante. Beleza? Tranquilo, gente? Conseguiram entender essa primeira lei de Newton? Essa é a primeira lei. A primeira lei que diz que a soma de todas as forças for igual a zero, eu estou em equilíbrio estático ou estarei em equilíbrio dinâmico. Tá? Ela se chama também lei da inércia, porque se eu já estou em movimento, né, a tendência do meu corpo é me manter em movimento. Né? Se eu estou em repouso, a tendência do meu corpo é manter o repouso. E para eu sair dessas condições, é necessário de uma força externa. Né? Por isso que quando eu estou no ônibus, o ônibus está em movimento, né? O meu corpo já está dentro daquele movimento lá com uma velocidade constante, e de repente o ônibus freia. O princípio da inércia ele aparece, né? Porque o meu corpo, com a tendência de manter esse movimento, ele é jogado para frente, né? Jogado para frente em virtude de uma nova força que apareceu, a força que freou o carro, né? Freou o ônibus. Beleza? Por isso que também elas chamam um pouquinho de lei da inércia. Mas o grosso mesmo da primeira lei de Newton é a questão da somatória das forças ser igual a zero. Beleza, gente? Tranquilo? Fechando aqui, ó, já fui demais hoje, tá? Tem mais 4 exercícios aqui que vocês também devem me entregar na semana que vem. Então nós temos 8 exercícios. Esses exercícios aqui são mais teóricos, que falam sobre a primeira lei de Newton, né? Tem mais um aqui que é a questão do andaime, aqui a resolução tá muito boa, mas acredito que dá para ver bem direitinho, tá? Então vocês façam esses exercícios a mais aqui também. Eu vou disponibilizar para vocês lá no sistema daqui a pouco, tá? E vocês me entreguem para a semana que vem.